Olá, queridos. Quero fazer uma pergunta aqui para que nós possamos juntos fazer uma reflexão. Todos que vêm, todos que nascem nessa terra, nascem com algum propósito divino. Todas as vidas que aqui apareceram e que aqui estiveram, ou que ainda estão por vir, vêm com algum propósito? O que vocês acham? Né? Primeiro, essa pergunta só pode ser pensada por aqueles que acreditam em Deus, né? E que não só que acreditam que Ele existe, mas que também buscam um relacionamento com Ele. E o que eu entendo de buscar relacionamento é buscar conhecer, né? Aquilo que Deus nos proporciona. Então nós primeiro sabemos que Deus conhece tudo ao nosso respeito e depois que Ele se deixa conhecer. E nisso travamos esse relacionamento dia a dia. E nisso entendemos o favor de Deus, a graça de Deus, né? O amor de Deus, a misericórdia de Deus, o fato de que Ele é vida, Ele é realidade, Ele é infinito. E vamos compreendendo esse relacionamento e tendo uma clareza cada dia maior, a partir do momento em que também temos a revelação de que esse Deus criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, se revestiu de carne, né? E entrou nesse nosso mundo por meio de Cristo Jesus e se tornou o nosso mestre. Então, sabemos que, crendo em Deus ou não, todos nós precisamos de um professor, precisamos de um mestre. De uma forma direta ou indireta, nós aprendemos sempre com alguém, né? E eu, por exemplo, tenho Jesus como meu mestre, porque Jesus está vivo e ativo nessa terra, ensinando aqueles que se chegam a Ele. E Ele diz que para aprender com Ele nós precisamos lançar fora todas as coisas, precisamos chegar bem liberado, né? Então, diante desse contexto, dessas circunstâncias, é que quero apresentar aqui a minha reflexão sobre a questão de que se cada um de nós que viemos a esse mundo, já passamos ou estamos por passar aqui, viemos com propósitos, né, de Deus. Quando eu li lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, em que Deus diz, né, antes que tu fostes gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E o salmista também diz, né, tu conheceu a minha substância ainda informe, antes de eu ser entretecido no ventre de minha mãe, antes que eu tivesse uma forma, tu também já me vias. Então, eu acredito que essas palavras não são palavras específicas para essa pessoa, mas é de Deus saber de nós muito antes de que nós chegássemos a esse mundo. Então, todos nós, pelo meu ponto de vista, pelo que eu compreendo, viemos a este mundo com um propósito. E nós precisamos de entender esse propósito. Se compreendermos isso e vivermos segundo ele, nós estaremos tendo uma vida de paz, uma vida verdadeira, uma vida conforme a vontade de Deus, executando a vontade de Deus.
E isso vai muito além de religiosidade. Isso vai muito além de teologia e de filosofias. Cada um que percebeu isso dentro de si e executou o seu propósito, como marido, como pai, como esposo, como cidadão, né? Que passou por essa vida e sentiu que aquilo que estava no seu coração foi cumprido, ele realizou o propósito de Deus. E quando nós vemos lá em Romanos, no capítulo 8, né, que diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E amar a Deus é viver de conformidade com o seu caráter, né? Respeitando o próximo, vivendo em amor, né? Sendo uma pessoa correta, né? Consigo mesmo e assim com o outro. Né? Então isso é viver em amor. Então isso é amar a Deus. Né? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem. Então essas pessoas, elas vão ver que como diz popularmente, né, o universo conspira para o seu bem. Né? E dizem que pessoas que o amam, né, e que seria mais ou menos assim, falando de cabeça agora o versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós, quando chegamos a esse mundo, há um chamamento de Deus dentro de nós para cumprir esse propósito. E esse propósito é que o caráter de Jesus Cristo, ele flua em nós. O caráter de Jesus Cristo venha a emergir, né? Ele está em nós e vem emergir. Caráter de filho, né? Quando a palavra encarna, é o Cristo, né, encarnado, ele é o unigênito do Pai, se transformando agora, depois que ele realiza a sua missão, né, no primogênito. O unigênito é o filho único, o primogênito é o primeiro de muitos filhos. Então, Jesus passa a ser o gerador de muitos filhos para Cristo, para Deus. E nisso cada um de nós vai, dentro daquilo que está dentro dos nossos corações, executar o nosso papel diante das coisas que se nos apresentam dia a dia. E quando isso está bem elaborado dentro de nós, não há nenhuma angústia com a finalização dos nossos dias, não há depressão, não há transtorno. O que há é uma vida de paz, uma vida de realização, uma vida onde nós temos a tranquilidade e a paz de que tudo está se cumprindo, tudo está se realizando. Isso é muito lindo, isso é muito maravilhoso, nós percebemos isso está acima das religiosidades, isso está acima das crendices, isso está acima das filosofias. Isso é o amor e a graça de Deus operando de uma maneira generalizada em todos aqueles, né, que buscam, né, verdadeiramente ser o que eles são. Né? Manifestação do amor de Deus, cada um de nós, manifestação do amor e da presença de Deus nas comunidades em que nós estamos. Por isso que quando Jesus nasceu e se apresentou aos pastores, né, diz que Deus, está lá no Evangelho de Lucas, né, aos homens a quem ele quer bem. Né? Embora não existam homens de boa vontade, mas existem homens a quem Deus quer bem. E esses homens, quando entendem isso, eles são vetores, eles são agentes, atores desse bem que é Deus no coração da gente e agindo na humanidade, e a paz se expandindo. Então, procure ver qual é o propósito da tua vida. O que está acontecendo, e veja, como pai, como filho, como amigo, como irmão, como marido, como esposa, como profissional, como cidadão, o que você está fazendo
para que você, no transcorrer do seu dia a dia, olhe para a sua vida e diga: eu estou em paz com aquilo que eu estou vivendo. Ou você ter uma vida egoísta e só centrada nos teus sonhos e atingir só os teus objetivos. Se você está nessa situação, teus olhos ainda não abriram e você ainda não compreendeu nada. Em ti há angústia e intranquilidade. Mas quando você perceber que há algo dentro de você que você precisa realizar e que você vai realizar porque já está determinado para você, você vai caminhar em paz e vai se sentir realizado. Então busque isso dentro de você, procure compreender e vivencie isso. E você verá coisas maravilhosas, coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Saúde e paz para você.